Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em São Francisco, aninhada entre arranha-céus reluzentes, ficava a Siva & Co., uma empresa de consultoria renomada por sua expertise em apoiar startups de tecnologia. Conhecida por seus clientes prestigiados e contratos lucrativos, a empresa atraiu alguns dos melhores talentos do setor. No entanto, dentro desse grupo de elite, funcionários de nível inferior, como a equipe de manutenção, eram frequentemente negligenciados e tratados como partes invisíveis da máquina. Clara Matthews, uma dessas funcionárias invisíveis, havia ingressado recentemente na empresa como zeladora. Vestida com seu uniforme azul, o cabelo preso para trás e um carrinho de limpeza na mão, ela passava despercebida pelos poderosos. Clara era apenas uma figura sombria, limpando os escritórios enquanto os executivos seniores percorriam os corredores, ocupados com seus próprios negócios. Eles mal a notavam com um olhar distraído, como se sua presença fosse uma mera formalidade, uma rotina pouco mais importante do que um móvel. Mas ninguém sabia que Clara Matthews não era apenas uma concierge. Ela era, na verdade, a fundadora e acionista majoritária da Siva & Co. Alguns anos antes, após transformar a empresa em um verdadeiro sucesso, Clara havia passado a gestão diária para seu primo, David Matthews, que se tornará CEO. Devido a problemas pessoais, ela se afastou, buscando escapar das pressões da vida cotidiana e levar uma vida mais tranquila. No entanto, seu olhar permanecia fixo em sua empresa, sempre atenta às sutilezas do comportamento daqueles que agora comandavam o império que ela havia construído. Ela observava em silêncio, pronta para agir. Hoje estava determinada a testar a integridade de seus líderes. Essa posição de observadora lhe permitia permanecer invisível enquanto analisava os mínimos detalhes que escapavam aos outros. Clara sabia que o poder de entender as falhas de uma organização residia na observação dos gestos aparentemente insignificantes. Ela havia começado sua vigilância discreta, andando de um lado para o outro pelos corredores logo de manhã, muito antes de os funcionários lotarem os escritórios. Enquanto esfregava o chão e esvaziava o lixo, Clara observava atentamente a dinâmica da empresa. Ela notou pequenas falhas no comportamento de seus líderes, como Thomas Miller, o arrogante CEO, e Vanessa Wells, a diretora de operações, que tratavam a equipe de suporte com condescendência desdenhosa. As conversas que mantinham entre si muitas vezes em voz baixa, mas claras o suficiente para Clara ouvir, revelavam seu desprezo por aqueles que consideravam inferiores. Clara se lembrou da primeira vez que viu Thomas no elevador, alguns meses depois de ter saído. Ele nem se dignou a olhar para ela, preferindo ficar olhando para a tela do celular como se fosse o único ocupante do espaço. Ela não levou essa indiferença a sério, mas quanto mais o observava, mais percebia que aquela arrogância não era um acidente. Era um estilo de vida, um estilo de gestão. Os executivos mais graduados da Siva & Co se comportavam como se seu sucesso fosse inquestionável. E isso se refletia em sua atitude em relação àqueles que consideravam instrumentos, não colaboradores. O que mais a chocou foi a atitude de Vanessa Wells, a diretora de operações, que lidava com os negócios do dia a dia com uma eficiência gélida. Mas por trás do sorriso profissional, Clara detectou um cálculo frio. Um dia, enquanto passava por um corredor procurando uma lixeira para esvaziar, Clara ouviu Vanessa e Thomas conversando. Uma conversa que sugeria que decisões importantes haviam sido tomadas sem levar em conta como afetariam o bem-estar dos funcionários ou parceiros. Eles estavam discutindo o corte de salários de toda a equipe de apoio, uma medida que, segundo eles, simplificaria os custos da empresa, além de aumentar seu próprio bônus de fim de ano. Clara sabia que essas manobras seriam ruins para a empresa a longo prazo, mas também para o moral dos funcionários. A lealdade, o comprometimento e a energia que a empresa outrora cultivara estavam se dissolvendo sob a pressão de uma gestão focada apenas no lucro imediato. Ela se sentia responsável pelo que estava acontecendo, pois a Siva & Co havia nascido de suas próprias mãos. Um dia, enquanto limpava o corredor em frente à sala da diretoria, Clara ouviu uma conversa que a fez estremecer. A voz de Vanessa, fria e desdenhosa, cortou o silêncio da manhã. Não sei por quanto tempo mais conseguiremos manter essa equipe de limpeza, disse ela, condescendente. É constrangedor para uma empresa como a nossa. Temos uma imagem a zelar. Sim, respondeu Thomas com uma risada cruel ecoando, eles têm sorte de ter um emprego. Se não gostarem, podemos substituí-los. Sempre há outros esperando. As palavras de Vanessa ressoaram dolorosamente na alma de Clara. O que ela havia construído,
O que havia construído com tanta determinação estava agora nas mãos de pessoas insensíveis e sedentas por poder, dispostas a sacrificar a humanidade da empresa em nome da lucratividade cega. Clara sentiu uma raiva surda crescer dentro de si. A empresa que ela havia fundado, um lugar que ela imaginara ser um refúgio de respeito e igualdade de oportunidades para todos, agora havia se tornado um playground para indivíduos inescrupulosos. Ela não tinha mais tempo a perder. Clara sabia que era hora de agir, de retomar as rédeas e enfrentar aqueles que haviam perdido a noção do que trabalho, dignidade e respeito realmente significavam. A cada dia, os comentários inapropriados e arrogantes de Thomas Miller se tornavam mais e mais insuportáveis. Mas ela sabia que precisava ser estratégica, desempenhar seu papel de zeladora nas sombras, enquanto planejava sua vingança. Certa manhã, enquanto ela limpava o chão perto do escritório de Thomas, ele parou abruptamente na frente dela. Seu olhar, muitas vezes distraído ou desdenhoso, desta vez estava repleto de arrogância cruel. Sabe, Clara, disse ele com altivez, você poderia fazer seu trabalho um pouco melhor, especialmente perto de alguém tão importante quanto eu. Ele a olhou de cima, percorrendo seus gestos com óbvio desprezo. Clara sentiu-se enojada com a ironia das palavras dele, mas forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Certamente verificarei novamente, Thomas respondeu ela com a voz calma, tentando não deixar transparecer a raiva que fervia dentro dela. Mas ele não parou por aí. Aproximou-se, seu corpo invadindo o espaço, e seu olhar tornou-se ainda mais sugestivo. Sabe, com uma beleza como a sua, você não deveria ficar presa aqui. Eu poderia arranjar uma posição melhor para você, se estiver disposta a cooperar. Suas palavras soaram como uma ameaça escondida atrás de elogios venenosos. Clara sentiu uma onda de raiva e humilhação, mas manteve a calma. Respirou fundo, recusando-se a deixar Thomas rebaixá-la ainda mais. Estou bem do jeito que estou, obrigada, respondeu ela com firmeza, sem tirar os olhos dele, sem deixar espaço para ambiguidade. No entanto, os comentários de Thomas tornaram-se cada vez mais frequentes e intrusivos. Ele parecia estar procurando uma oportunidade para cruzar uma fronteira invisível, testando suas reações a cada encontro. Certa noite, enquanto se preparava para ir embora, Clara atravessou o estacionamento deserto. De repente, uma figura surgiu à sua frente, bloqueando seu caminho. Era Thomas, parado ali, seu olhar se tornando mais intenso, quase predatório. Você tem trabalhado muito ultimamente, Clara, disse ele, com a voz baixa e melosa, como se estivesse tentando seduzi-la com palavras. Talvez você mereça algo melhor do que este emprego de zeladora. Há um lugar para você aqui, mas você só precisa ser um pouco mais cooperativa. Ele deu um passo à frente, seu corpo cada vez mais próximo do dela, tentando intimidá-la com seu tamanho e aparente poder. O coração de Clara batia forte. Ela sentia a adrenalina subindo, mas não ia ceder. Ela havia se preparado para esse tipo de ataque. Tudo o que vivenciara até então a preparava para aquele momento preciso. Ela já vira muitas mulheres e homens esmagados sob o olhar e o comportamento de indivíduos como Thomas. Ela se recusava a ser uma vítima. Ela levantou a cabeça, olhou diretamente nos olhos de Thomas e respondeu com uma voz gélida, cada palavra uma promessa silenciosa. Se você continuar assim, Thomas, vai se arrepender. Eu juro. Surpreso com a firmeza da resposta dela, Thomas deu um passo para trás, inquieto pela primeira vez. Sua confiança vacilou e uma sombra de dúvida cruzou seu olhar. Clara o encarou ainda mais intensamente sem desviar o olhar. Se fizer isso de novo, Thomas, vou garantir que você nunca mais ponha os pés neste prédio. Suas palavras ecoaram pelo silêncio do estacionamento, carregadas de ameaça. Thomas hesitou e, sob o impacto do olhar frio e determinado dela, deu um passo para trás antes de se virar. Mas Clara sabia que aquele não era o fim. Era apenas o começo. O que ela acabará de dizer não era apenas uma ameaça vazia. Ela tinha os meios para agir e sabia exatamente onde atacar. Clara Matthews não era mais a concierge invisível. Ela era aquela que havia retomado o controle do seu destino e da sua empresa. Na manhã seguinte, Clara chegou ao escritório, não mais como concierge, mas como CEO. Vestida com um terno sob medida, o cabelo cuidadosamente penteado e uma confiança renovada em seus passos, ela atravessou o saguão com a serenidade de uma executiva, mantendo-se fiel ao seu papel como fundadora da Sivan & Co. Ela parou por um momento para observar o edifício que havia erguido antes de seguir para a sala de conferências. Lá Thomas e Vanessa já estavam presentes, ocupados se preparando para uma reunião crucial. Os dois líderes estavam imersos na conversa, mas quando ergueram os olhos e viram Clara entrar na sala, um silêncio pesado se instalou.
Seus rostos congelaram de espanto. Pareciam perdidos, como se tivessem sido pegos em flagrante, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Clara não se abalou com a surpresa. Ela era agora a personificação do poder que sempre possuíra, ainda que oculto. Clara Matthews anunciou seu primo, David, apresentando-a com orgulho. A fundadora e dona da Sivan & Co. A sala congelou em um silêncio chocante. Os funcionários presentes trocaram olhares perplexos, tentando compreender o que acabará de acontecer. Thomas, o arrogante CEO que nunca se dignara a lhe conceder um olhar de respeito, empalideceu de repente. Vanessa, normalmente calma e calculista, congelou no lugar, seu sorriso congelado, tentando desesperadamente esconder sua confusão. Clara, você era zeladora? Gaguejou Thomas, incrédulo, sua voz revelando uma mistura de negação e pânico. Clara o encarou com um olhar gélido, sem demonstrar qualquer sinal de dúvida. Sim, Thomas. Eu trabalhava como faxineira, observando a empresa das sombras, exatamente como você me fez acreditar que eu pertencia a ela. Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras se infiltrassem no ar pesado da sala. E o que eu descobri me perturbou profundamente. Você maltratou seus funcionários e abusou do seu poder para impor seu domínio. Você se esqueceu do que esta empresa realmente representava. Murmúrios começaram a se espalhar pela sala, com os funcionários se virando para trocar olhares surpresos e perplexos. Clara não se distraía. Ela continuou com a voz firme e determinada. Thomas, você assediou e insultou as pessoas sob sua liderança. Você criou uma cultura tóxica que degradou a própria essência do que construímos juntos. Você perdeu de vista os valores fundamentais desta empresa: respeito, trabalho duro e honestidade. Hoje eu encerro seu reinado. Thomas, desestabilizado e visivelmente em choque, tentou se defender, mas suas palavras se perderam no ar, fracas demais diante da força das acusações. Clara, você não pode, gaguejou, mas Clara não demonstrou piedade. Você está demitido, Thomas, disse ela friamente. E não só está demitido, como também será processado pelo seu comportamento inaceitável em relação aos funcionários, bem como pelo abuso de poder pelo qual é responsável. Os olhos de Thomas se arregalaram, e ele deu um passo à frente, mas sabia que tudo estava acabado para ele. Tentou se agarrar ao seu antigo status, mas não tinha mais chão. Clara não iria recuar. Ela estava mais forte do que nunca. As portas da sala de conferências se abriram e 2 seguranças entraram. A presença deles foi suficiente para fazer Thomas entender que não havia mais lugar para ele naquele prédio. Ele não teve escolha a não ser sair, escoltado sem cerimônia, enquanto os funcionários o observavam, murmurando entre si, alguns visivelmente aliviados, outros chocados com a velocidade da queda do antigo chefe. Clara voltou a olhar para os outros executivos presentes. Seu olhar era o de uma líder que não deixava espaço para ambiguidade. Para aqueles que agiram com respeito, que defenderam a integridade da empresa, vocês estão seguros. Mas para aqueles que contribuíram para essa cultura tóxica, haverá consequências, disse ela com uma voz calma, mas determinada. Seu olhar se demorou em certos rostos na sala, e eles sabiam que a hora do acerto de contas havia chegado. Daquele dia em diante, Clara Matthews assumiu o controle total da Sivan & Co. Ela restabeleceu uma liderança baseada em princípios sólidos e uma visão clara para a empresa. Ela não era apenas uma gestora, era a pessoa que havia fundado aquele sonho e estava preparada para defendê-lo a todo custo. A empresa, antes dividida por estratégias mesquinhas e comportamentos inaceitáveis, está se reconstruindo lentamente sob sua liderança. As primeiras reformas que ela implementou foram uma série de reuniões com funcionários de todos os níveis para ouvir suas preocupações e restabelecer uma verdadeira cultura de respeito e inclusão. Clara entendia que a reconstrução seria um processo longo, mas estava preparada para investir cada grama de sua energia para colocar a Sivan & Co de volta no caminho da prosperidade. Ela redefiniria a visão da empresa, não por meio de números frios, mas enfatizando o bem-estar de seus funcionários, a autenticidade de seus produtos e a transparência de suas decisões. Ao olhar para o futuro da Sivan & Co, Clara sabia que o caminho seria difícil, mas desta vez ela estava de volta ao comando e não tinha intenção de desistir. Ela havia restaurado a empresa que havia construído, uma empresa fundada em valores de respeito, dignidade e trabalho árduo. E a partir daquele momento, ela sabia que nenhuma pessoa, nem qualquer situação, jamais poderia desviar a Sivan & Co de sua verdadeira missão: servir com honra e nutrir aqueles que acreditavam nela.